Fala designer, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais uma aula. E essa é uma aula muito especial porque é a última aula do nosso módulo básico de Photoshop, né? É aqui onde a gente vai aprender a pegar tudo que a gente fez até agora, né? Todo o conhecimento que eu passei para vocês até agora. A gente vai transformar isso num projeto visual e vamos definitivamente colocar a mão na massa de verdade. Vamos construir um folheto e a partir desse folheto a gente vai transformar ele em algumas peças para redes sociais, tá? Por que eu estou fazendo desse jeito? Ao meu ver, como designer, essa é a melhor forma de você criar uma campanha. Por que a gente não começa com as peças de redes sociais primeiro? Quando a gente trabalha com arquivo para rede social, esse arquivo ele tem um tamanho um pouco mais reduzido que um tamanho de um arquivo de um folheto, por exemplo. Um folheto, normalmente eu trabalho com 300 dpi e um arquivo para rede social, normalmente eu trabalho com 72. Então, é muito mais fácil eu pegar um arquivo de 300 dpi e reduzir ele para 72 depois, do que eu criar um arquivo de 72 e depois aumentar ele para 300. Dessa forma, eu vou perder qualidade, entendeu? Eu tô seguindo esses passos para mostrar para vocês, no caso se a gente fosse criar uma campanha, tá? Se você for trabalhar só com rede social, já começa o teu arquivo de rede social direto. Aqui a gente está criando uma campanha, criando um arquivo com uma qualidade um pouco maior e depois a gente vai abaixar a qualidade dele, tá? Tem um outro ponto importante também, que normalmente arquivo para ser impresso a gente trabalha com CMYK. Nesse caso, exclusivamente, a gente vai começar a trabalhar com RGB e depois a gente vai converter ele para CMYK. A gente vai ter um pouco de perda de qualidade ali na cor, um pouco de redução da cor, mas é quase insignificante perto do prejuízo que a gente teria se a gente começasse a trabalhar esse arquivo em CMYK, tá? Se a gente começa a criar um arquivo para design em CMYK, essa configuração de cor ela vai limitar a gente dentro do Photoshop com muitos ajustes ali que a gente teria no RGB e no CMYK a gente não consegue trabalhar direito, tá? Principalmente os filtros de sobreposição, os modos de sobreposição, alguns filtros ali, não fica tão legal. Então, sempre que você for criar alguma coisa, for fazer uma manipulação, começa trabalhando em RGB e depois, se esse arquivo for ser usado para impressão, aí você converte ele para CMYK, tá? Não é legal criar direto no arquivo CMYK, beleza? Então vamos lá para a aula. Bom, eu separei alguns arquivos aqui, tá? Eu tenho alguns arquivos da arte pronta já, porque eu já gravei essa aula, porém eu acabei perdendo, tá? Então a segunda parte da aula já está gravada, a primeira parte eu perdi, estou gravando de novo para vocês, mas não tem problema. Bom, primeira coisa, vamos abrir aqui o Photoshop e vamos começar o nosso arquivo, tá? Aqui eu apertei o Ctrl N e eu vou começar trabalhando com um arquivo de impressão, então vou colocar aqui impressão, colocar o A4 aqui. Eu não quero trabalhar o A4, né? Eu quero trabalhar um A5. Se eu não me engano, ele até tem aqui o A5. 148 por 210, 300 dpi. Aqui ele já veio para mim em RGB automático, tá? Então, vou manter RGB. Modo de cores, sempre trabalha com sRGB, que é a cor padrão de internet. Aqui pode manter 8 bits. Aqui, no caso, eu tô trabalhando com milímetros, tá? Poderia trabalhar com centímetros ou com pixels, mas eu vou deixar com milímetros. Depois a gente muda isso. Então é esse o formato que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir essa foto desse lanche separada do meu arquivo original, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pedir para o Photoshop selecionar o assunto aqui, para ele fazer um recorte automático para mim. Então vamos colocar já o que a gente aprendeu em prática e não ficar perdendo tempo. Aqui eu faço dou um zoom aqui, né, para ver o que ele fez de recorte. E aí eu venho corrigindo aonde precisar. Então, vamos dar uma passada aqui. Não vou perder muito tempo com isso, tá? A ideia é mostrar para vocês que dá para criar alguma coisa legal e ser rápido nisso. Então, não vamos perder muito tempo fazendo recorte, enfeitando muito a nossa arte. Vamos fazer um negócio bacana, rápido e prático. Fiz o recorte, vou pedir para o Photoshop criar uma seleção, criar uma máscara, né? E vou salvar esse arquivo. Beleza. Então, vou salvar aqui como o mesmo nome que ele estava. Bom, o segundo passo, eu vou criar uma paleta de cores em cima desse lanche, tá? Então, esse arquivo meu tá salvo. Tudo que eu fizer aqui agora eu não vou salvar, tá? Eu vou recortar ele. Vou pedir para o Photoshop fletar essa imagem e vou
mexer no tamanho dela. Vou colocar ela aqui com 72 dpi por 5 pixels. E a minha imagem está aqui agora. Então, vou dar um print screen nisso aqui. Essa aqui é a paleta de cores, tá? O que eu fiz? Eu diminuí o tamanho do meu lanche ao ponto dele se pixelizar totalmente. E agora eu vou usar essas cores aqui como paleta de cor. Então, volto para o meu arquivo. Não vou salvar isso aqui. Vou pedir para o Photoshop... Vou pedir para o Photoshop colocar o meu lanche como vinculado. Então, vou selecionar ele aqui, ó. Meu arquivo recortado como vinculado. Vou ampliar ele aqui na minha tela e vou centralizar, tá? Tá com dúvida? Seleciona aqui o background, dá um Ctrl A, Ctrl T, aperta o R, puxa uma régua aqui na vertical e uma aqui na horizontal. Beleza, selecionei o meu lanche. Vou trazer aquela paleta de cores para cá. Então, vou trazer essa paleta de cores para cá. Vou jogar ela aqui em cima. A partir dela é onde eu vou escolher as cores que eu vou trabalhar, tá? Então, deletei a minha camada de background. Vou criar uma cor aqui agora, uma cor sólida. E vou escolher um tom aqui, ó. Pode ser esse tom de amarelo aqui. Vou só forçar um pouquinho ele e vou jogar para baixo. Beleza. Então, defini minha primeira cor. Minha segunda cor, vou pegar um tom de amarelo aqui um pouco mais claro. Acho que esse aqui tá legal. Vou fazer uma nova camada. E vou carregar essa cor aqui, tá vendo? Ela tá aqui embaixo, carreguei ela aqui. E agora eu vou trabalhar com esse degradê aqui, ó, que é o degradê refletido. Então ele vai criar um ponto, que é o meu ponto zero do degradê. Vai clarear para cima e clarear para baixo, tá? Aqui ele tá a partir da cor pro transparente. Então eu tenho essa cor. Vou jogar até um pouquinho mais para cima aqui, ó. Aperto o Ctrl H aqui para mostrar os comandos, né? E você tem que estar com a ferramenta de degradê selecionada. Segundo passo, vou fazer mais uma aqui agora. Porém, volto lá na minha paleta. Eu vou pegar uma cor mais escura aqui agora, um tom de marrom. Vou vir aqui no meu background de novo. Crio uma camada nova, né? Venho agora para o degradê normal. Carrego a minha cor aqui de novo. E vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer um degradê aqui embaixo. Beleza. O segundo passo que eu gosto de trabalhar agora, depois que eu tô com o meu background construído, né? Poderia até, de repente, adicionar mais uma camada e pedir para ele preencher com 50% cinza. Adicionar um filtro de ruído. Vou trabalhar com esse filtro aqui em sobreposição. E vou tirar um pouco da opacidade dele aqui, ó. Deixar ele com 18%. Beleza. Então eu tenho aqui o meu filtro aqui para não ficar liso, tá vendo? Para criar uma textura ali no meu background. Bom, segundo passo, agora eu vou começar a tratar esse lanche, né? Então eu vou pedir para ele adicionar uma camada inteligente aqui de curvos. Vou tentar dar uma clareada nesse hambúrguer aqui, ó. Então vou pegar a mãozinha, vou clicar aqui embaixo e vou subir um pouco, ó. Tá vendo? Vou inverter essa máscara e vou pedir para ela travar aqui na minha camada de baixo. Agora com o pincel branco, vou deixar aqui em 28%, eu vou pintar aqui, ó, tá vendo? Eu vou pintar toda essa parte aqui que está escuro, que eu não tenho informação. Então, o antes e o depois. Então, já trouxe um pouco mais de informação para o meu lanche, né? Pegando uma foto aqui escura, que a gente precisa tratar ela, é muito mais trabalhoso fazer dessa forma, né? Se você tivesse uma foto já tratada, já bonitinha, ia ser muito mais fácil, porém você não ia aprender como que faz. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, vou adicionar uma camada de matiz, saturação, e vou pedir para ele saturar um pouco o lanche também, tá? Vou acoplar ela aqui também na camada de baixo. Então, vou pedir para ele saturar um pouquinho aqui, ó. Não vou mexer na matiz, porque senão eu vou distorcer a cor do meu lanche.
Vou pedir para ele adicionar também uma camada de cor seletiva. Aqui eu consigo mexer nas cores individuais. Então aqui, por exemplo, o amarelo, eu consigo mexer tudo que é amarelo. Consigo deixar ele mais amarelado, tirar um pouco de azul dele. Consigo colocar um pouco mais de vermelho, tirar um pouco mais de vermelho. E consigo adicionar ou tirar o amarelo. Então vou deixar esse queijo aqui bem amareladinho. Vou dosar um pouco essa camada. Vou inverter ela. E agora eu vou pintar ela aqui só onde eu quero. Aumentar um pouco aqui a opacidade. Então eu deixei esse queijo um pouco mais amarelado. Posso adicionar de novo aqui uma camada, por exemplo, uma camada de curvas. E dar uma escurecida agora. E aí nessa camada de curva eu vou inverter também. Vou pedir para acoplar aqui no meu lanche. Porém aqui agora eu vou pintar só o que é verde, ó. Então eu trouxe um pouco mais, deixei um pouco mais escuro tudo que era verde. Vou fazer mais uma outra de curvas. E agora eu vou mexer no pão. Então vou pegar aqui a mãozinha, selecionar o pão. Tá vendo? Aqui para cima eu clareio, para baixo eu vou escurecer ele. Vou deixar aqui no meio. E vou pegar aqui e vou escurecer também. Vou inverter essa máscara. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras. Porém aqui eu vou pintar só o pão. Tudo que é o pão. Então, aqui só pra gente ter noção do nosso antes e do nosso depois, como é que tá ficando, tá? Aqui você pode vir aqui tratar especificamente a cebola, depois fazer um tratamento melhor no gergelim, no queijo, no alface. Você pode vir uma por uma aqui. Mas, como eu disse, não vou ficar perdendo muito tempo, tá? Aqui eu vou fazer uma outra camada embaixo do lanche. Vou pegar a ferramenta de carimbo, tá vendo? Vou pedir para ele aqui, ó, trabalhar em todas as camadas. E vou segurar a tecla Alt e vou pegar isso aqui. Vou tirar todas aqui primeiro, né? E vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma arrumada nessas partes que estão feias. Não precisa fazer muita coisa não, tá? Vamos voltar tudo aqui. E beleza. Bom, próximo passo aqui eu vou agrupar todo esse lanche. Então vou dar um Ctrl G. Vou duplicar essa camada, tá? E vou pedir para ele converter ela em objeto inteligente. Aqui eu vou aplicar um filtro, vou vir aqui em outros, alta frequência, e vou colocar aqui em 4. E vou dar um OK. Depois aqui eu vim aqui e coloco em sobreposição. Eu faço isso para evidenciar os detalhes da minha imagem, tá vendo? O antes e o depois, ó. Tem uma aula de nitidez também que vai ser gravada logo logo, que eu vou explicar melhor como é que funciona esses filtros para melhorar a nitidez da tua imagem e todos os recursos que o Photoshop te entrega para isso, tá? Mas por enquanto a gente vai fazer dessa forma, que é a forma mais simples. Então a gente aplica esse filtro aqui de alta frequência, coloca um valor ali que não fica tão estourada a tua imagem, e aí a gente consegue melhorar ela. Aqui eu consigo também, ó, aumentar bastante. Tá vendo que ele distorce bem a minha imagem, né? Mas não é o intuito nesse momento. Então tem aqui o meu filtro antes e depois. Vou inclusive jogar ele para cá, ó. Vou jogar ele aqui para dentro. Beleza. Próximo passo, entre o meu lanche e o meu background, eu vou criar uma sombra. Então vou criar uma outra camada aqui de sombra. Vou criar aqui, pode ser uma camada normal. Eu vou pegar o pincel. E aqui tem duas formas de você fazer isso, ó. Tá vendo que ele já tá com uma cor marrom, ele não tá com a cor preta, isso é importante. Vou só escurecer ela um pouquinho. Eu posso clicar com o meu pincel e dar um Ctrl T e achatar isso aqui, né? Transformar ela. Como eu posso também vir aqui, ó, no próprio pincel e fazer isso aqui, ó. Deformo o padrão do meu pincel. E aí vim aqui e clico uma vez só. Os dois métodos aqui são válidos, tá?
vão te fazer chegar no mesmo resultado. Vou posicionar essa sombra, aumentar um pouquinho ela. E vou trabalhar ela com multiplicação. E aí é só fazer a dosagem aqui da opacidade dela. Então, beleza. A nossa arte aqui, ela tá tomando um pouquinho de forma. Nesse caso, eu vou abaixar tudo aqui, tá? Eu vou jogar tudo para baixo, porque eu quero pôr um texto aqui em cima. Vou salvar o meu arquivo, Ctrl S aqui, salvo ele, né? Eu já fiz algumas modificações, trabalhei bastante nele, então vou dar um Ctrl S. E agora eu vou vir aqui, vou pegar os outros elementos que a gente tinha também, tá? Então eu tenho essa batatinha, abri ela no arquivo separado, tá? Vou pedir para o Photoshop selecionar o assunto, então ele vai selecionar essa batata e vou fazer uma máscara. Vou jogar ela com a máscara para cá também. E vou transformar ela aqui, ó. E vou jogar ela mais ou menos aqui. Tem uma aqui que não tá legal. Então vou voltar o meu pincel aqui. E vou apagar ela. Vou rotacionar ela aqui para ela ficar mais centralizada. Vou apagar essa de baixo aqui também, que saiu fora. Não é para ter uma batata aqui. Vou duplicar essa camada e vou excluir a máscara dela, né? E aqui eu vou trabalhar com multiplicação, tá? Por quê? Para pegar essas batatas que ficaram aqui atrás, tá vendo? Isso aqui vai dar uma sombra legal aqui, vai dar um ar legal. Crio minha máscara de novo e aqui eu apago essa parte aqui de baixo. Beleza. Tenho meu lanche, tenho minha batata. Esse aqui eu posso fechar. Tenho meu arquivo de fumaça, também vou trazer aqui para dentro. Então tenho aqui a minha fumaça. A fumaça normalmente eu trabalho ela ou em clarear, né? Algum desses grupos aqui vai ficar legal, tá? Aqui no caso eu posso deixar ela em divisão. Então vou deixar ela em divisão, vou jogar uma pro lado de cá. Eu não quero que ela passe no meio do meu lanche, tá? Sempre pensa nisso, tá? Quando você for fazer um layout. Não é o que fica bonito para você, é o que fica bonito para o teu cliente. E nesse caso, o teu cliente quer vender o lanche. Então você tem que fazer um layout que fica bonito para ele vender o lanche. E não esconder o lanche da imagem, né? Não tampar o lanche, colocar um monte de elemento ali que o lanche acaba ficando em segundo plano, tá? Então vou duplicar essa sombra, vou inverter ela e vou jogar ela para cá, ó. Dar uma rotacionada para não ficar igual. E vou jogar ela para cá. Então tenho meu lanche, tenho minha sombra, tenho as batatinhas. Vou jogar esse fogo aqui também. Vou jogar esse fogo aqui para trás de tudo. Aqui eu vou trabalhar também, talvez em clarear. Clarear ou cor mais clara. Acho que o clarear ficou mais legal. Vou jogar esse fogo aqui para trás. Vou criar uma máscara nele para tampar a parte de baixo dele aqui, ó. Tá vendo? Isso deu uma esfumaçada na parte de baixo. Que mais que eu tenho aqui? Tenho essas bolinhas, esses efeitos. Vou jogar essas bolinhas para cá também. Trabalhar também em divisão. Aumentar elas, ó. E jogo elas para trás aqui do meu lanche também. Aqui eu posso jogar ela para cima das batatas, tá? Trocar o Blend Mode aqui. Superexposição, acho que tá legal. Vou diminuir e jogar para cá. Beleza. Posso fazer uma máscara nela também. E tampar aqui algumas partes, ó. Vou adicionar a logo da minha hamburgueria. Então vou pedir para o Photoshop colocar como vinculado, tá? Vou selecionar ela aqui. Ele vai adicionar. Vou jogar ela para baixo. Aqui eu vou clicar 2 vezes e vou pedir para ele fazer uma sobreposição de cor, tá? E vou trabalhar com ela toda branca. Beleza. Aqui a gente precisa trabalhar com uma chamada, né? Aqui o melhor...
burger da cidade. Aí vou trabalhar da seguinte forma. A palavra burger, eu vou deixar ela maior. E vou jogar ela para baixo aqui, ó. Tá vendo? Para baixo da minha batatinha. Eu posso até girar aqui essa batata aqui agora. De um jeito que... Vou diminuir ela. De um jeito que ela entre no meio das palavras. Então, por exemplo, essa aqui tá legal entrando, essa aqui já não tá. Então, essa aqui eu vou segurar o Ctrl, clicar na minha palavra burger e vou vir aqui na máscara dessa batata e vou pintar ela. Ele vai pintar só onde eu selecionei, tá? Essa aqui também. Aí eu vou pegar aqui a palavra o melhor, vou deixar um pouquinho menor aqui no cantinho. E o da cidade eu vou pôr pra cá. Aliás, esse o melhor, eu poderia pegar uma cor mais escura aqui, ó. Talvez um tom do pão aqui um pouco mais escurecido. E colocar uma fonte mais, talvez assim, ó. Mais escrita na mão. E dou uma distorcida nela aqui, ó. Aqui embaixo eu quero pôr uma frase também acompanhando o lanche, tá? Então, vou colocar aqui ingredientes frescos, sabor incomparável. Aqui eu estou usando 200 de espaçamento entre as letras. Vou trazer ela para cá, ó. Aumento aqui no tamanho que eu quero. Aperto Ctrl T e adiciono esse filtro aqui, ó. E aqui eu vou trabalhar com arco. E vou pedir para ele fazer essa curva aqui para mim, para acompanhar. Então, vou alinhar ela aqui. Aqui eu vou diminuir um pouquinho a logo. Aqui eu acho que caberia diminuir também um pouco o lanche, os textos. Tentar deixar um pouco mais delicada essa arte. Eu vou descer tudo isso aqui, ó. Subir um pouquinho mais a logo. Agora eu preciso criar sombra para essa imagem, tá? Então eu preciso deixar ela escura para destacar o que tem de claro nela. Para fazer isso eu posso pegar aqui na minha última camada, então vou colocar aqui informações. Vou deletar aquela paleta de cores, fumaça. Aqui eu estou dando uma organizada, tá, nas minhas informações para não ficar tudo bagunçado depois. Vou pedir para ele adicionar uma nova camada. Vou colocar lá embaixo de informações aqui. Vou pegar o meu degradê. Vou carregar essa cor aqui, ó. Então eu fiz aqui um degradê aqui para baixo, tá? Desse jeito. Vou fazer um outro aqui também. E posso, de repente, até fazer um outro aqui em cima. Todos em multiplicação, tá? Beleza. Esse de cima aqui acho que não tá legal. Vou deixar ele fora. Vou adicionar minha última camada, que é essa camada aqui de iluminação. Vou girar ela, inverter e vou ampliar ela, tá? Vou deixar ela mais ou menos assim. Vou colocar ela em cima de tudo primeiro para ver como que vai ficar e depois a gente vai puxando para baixo, tá? Aqui eu gosto de trabalhar com divisão. Acho que divisão fica melhor. Ou subexposição. Vou trabalhar com subexposição e vou diminuir um pouco a opacidade, ó. Então, beleza. Aqui eu criei um reflexo de luz, tá vendo? Dá uma olhada. Ela cria como se fosse um flash de luz aqui dentro. Tanto no divisão quanto no subexposição. Aqui ela fica um pouquinho mais clara e aqui ela fica um pouco mais ressaltada. Acho que é mais ou menos isso, tá? Feito tudo isso, embaixo aqui de informações, vou até puxar ela para baixo aqui e vou deixar minhas informações para cima para não ser afetado, tá?
para o que eu fizer de ajuste aqui agora não afetar a minha camada de informações. Eu vou adicionar uma camada de pesquisa de cores. Eu vou carregar um LUT aqui agora para deixar essa imagem mais bonita ainda. Então eu carreguei um LUT aqui, né, na minha imagem. Ela ficou mais avermelhada. Vou puxar aqui esse LUT um pouco para dentro, tá? O LUT aqui é esse 3 strip. Vou criar também uma camada de curvas. Vou dar uma escurecida aqui, ó, puxar para baixo aqui os tons claros. E vou puxar mais para baixo ainda os tons escuros. Faço uma dosagem também nessa camada de curvas. E para o final de tudo, eu vou dar um Ctrl A, Ctrl Shift C para poder copiar tudo que tem nessa imagem, tá? Tudo que a gente está vendo aqui na tela, e vou dar um Ctrl V. Então ele criou uma cópia de tudo que eu tinha aqui na minha imagem. Eu vou converter essa cópia em objeto inteligente. E agora eu vou aplicar o filtro do Camera Raw. O filtro do Camera Raw, por exemplo, ele não está disponível quando a gente está trabalhando em CMYK, tá? O que esse filtro vai fazer? Aqui eu vou fazer ajuste de cor, vou colocar detalhe, vou mexer na iluminação, vou fazer tudo que eu tenho que fazer na minha imagem, tá? Lembra, só aplica esse filtro quando a tua imagem estiver pronta. Então aqui, por exemplo, eu vou mexer na exposição, vou tirar a exposição, vou aumentar contraste, vou aumentar branco, ó. Vou aumentar sombra, vou aumentar realce. Aí vou vir aqui em efeitos, vou colocar a textura, aumentar a textura, aumentar a claridade e aumentar o desembaçar aqui, ó. E aí vou colocar a vinheta aqui pro lado do preto, ó. Adicionar granulado também. Aqui eu consigo mexer na temperatura da cor. Então, consigo mudar a tonalidade da imagem, consigo mexer na vibração e na saturação. Vou tirar um pouco de saturação e colocar um pouco de vibração. E aqui eu consigo, aqui no misturador de cores, eu consigo mexer em cada cor individual. Então eu consigo aqui, por exemplo, pegar tudo que é laranja, no caso do meu background, e clarear ou escurecer ele, ó. Consigo colocar cor ou tirar cor. Tá vendo? Colocar ou tirar luz. Então é aqui que você vai fazer a tua imagem ficar com aquele aspecto de futurista, de 3D, de imagem profissional, tá? É aqui que você vai trabalhar, ó. E vou dar um OK. Então, olha o antes e o depois da minha imagem, tá? Minha imagem como está muito mais acesa, muito mais viva. Então é isso, pessoal. Vou salvar essa imagem. Aqui, se você apertar o Ctrl Y, tá? No teu computador aí, Ctrl Y, Command Y, vocês vão ver que ele aparece aqui em cima, RGB CMYK. Essa seria a minha imagem CMYK, quando eu converter ela para mandar para gráfica. E essa seria a minha imagem RGB. Tá? Vocês vão ver que a RGB tem um pouco mais de brilho, mas é normal. O arquivo CMYK ele perde o ângulo né, o raio de abrangência de cor do CMYK é um pouco menor. Então, obviamente, ele vai perder um pouco de cor mesmo. Porém, aqui a gente não perdeu muita coisa, tá? Nada que vai mudar, estragar a nossa imagem. Então é isso, pessoal. Vou fazer mais alguns ajustes aqui ainda nessa imagem, né? Dar mais uma tratadinha, organizar a fonte e tudo mais. E aí a gente vem com a segunda parte, que a gente vai pegar essa imagem agora e converter ela para banner de rede social, postagem de Facebook e finalizar essa aula aí, tá? Fiz algumas coisas aqui que eu trabalho no dia a dia, alguns recursos que eu utilizo, só para vocês terem ideia como que é feita uma criação. Os textos todos eu pedi para o ChatGPT gerar para mim. A logo eu peguei uma logo na internet aqui em banco de imagem, só para a gente testar, né, para criar o exemplo para vocês, para não usar de nenhum cliente. E espero que tenham gostado. Até a última aula aqui, a continuação dessa última aula, né? E te vejo em breve. Valeu!